Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de hoje, dando continuidade ao nosso panorama, estudando todos os livros da Bíblia. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de 2 Reis, e como na aula anterior, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, abrir a janela do nosso conhecimento. Já quero fazer um momento de oração aqui, já ir logo aqui, porque é uma aula aí que vai ser muito abençoada, que vai trazer muita coisa, muita informação para a sua vida. Lembrando que nós estamos apenas fazendo um panorama, é um resumo, é uma passagem extraindo do livro ou dos livros aquilo que possa ser mais fundamental ou principal para a sua vida. Então a indicação ou o conselho que eu sempre deixo é: não fique apenas nesse estudo, procure outros materiais, tá bom? Se desenvolva, leia outros livros, ouça outras aulas também. Complemente o seu conhecimento, tá bom? Esse é apenas um resumo, e para você principalmente que é um estudante iniciante, o meu foco principal é alcançar você para trazer uma boa compreensão, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te damos graça por este momento, que o Senhor possa abençoar mais uma vez as nossas aulas, que o Senhor abençoe a aula de hoje, trazendo, Senhor, esclarecimento e entendimento ao nosso coração, repreendendo toda barreira, todo impedimento, todo mal. Glorifica o teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Hoje nós vamos aprender sobre o livro de 2 Reis. Isto mesmo, aula passada estudamos 1 Reis e agora dando continuidade ao livro de 2 Reis. Algumas informações aqui, adiante, é um pouquinho repetido da aula anterior, porque o compêndio dos livros era um compêndio único, tá bom? Livro de 2 Reis, tempo médio de leitura 2 horas e 20 minutos, tá bom? Para você fazer uma leitura tranquila desse livro, você vai levar aí aproximadamente 2 horas e 20 minutos, 25 capítulos, 719 versículos. Faz parte da divisão livros históricos, tá bom? São 12 livros históricos e ainda estamos dentro desta divisão da Bíblia chamada livros históricos, que também é a segunda divisão da Bíblia, Nós aprendemos o Pentateuco e agora estamos na parte dos livros históricos. Vamos dando continuidade aqui para o nosso slide, tá bom? Este nome foi dado em hebraico, devido às suas primeiras palavras, Roameleque, em hebraico é sendo o rei. Talvez eu possa trazer aqui algum errinho aqui, de gravação da parte do 2 Reis. Deixa eu só conferir. É isso mesmo, Eu esqueci de fazer uma edição nessa primeira parte do nome aqui, tá bom? Mas no cano hebraico, os livros de Samuel, Reis e Crônicas são sempre um só livro e foram separados em primeiro e segundo pela tradução grega, já que este idioma possui maior número de letras e necessitava 2 rolos para cada um desses livros. O título foi mantido no idioma grego por resumir bem o assunto em que o livro aborda. Então, voltando para vocês aqui, só essa parte aqui de Roameleque, que em hebraico é sendo o rei, tá bom? Que eu esqueci de dar uma alterada aqui, que faz parte do livro de 1 Reis, Eu não coloquei a edição de 2 Reis, aproveitando o slide, acabei deixando esse errinho aqui, tá bom? Peço desculpa para vocês, mas do restante aqui nós seguimos, com as mesmas informações. A autoria, como 1 e 2 Reis eram originalmente um livro, esta obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônicos, em 586. O livro dá a impressão de ser a obra de um só autor
e de que esse autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém, né? Embora a autoria não possa ser determinada com segurança, muitas sugestões foram feitas. Alguns têm indicado Esdras, né? Outros apontam para Isaías. Muitos eruditos dizem que o autor de 1º e 2º Reis era um profeta desconhecido, um judeu cativo da Babilônia por volta de 550. Então não tem um martelo batido afirmando quem é o autor, mas a tradição aponta a maioria, grande parte, que seja, né, o profeta Jeremias, né? Joséfo, por exemplo, atribuiu reis aos profetas, né? A um profeta, né, que escreveu esse livro. Muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico. No entanto, a tese é de que o profeta Jeremias seja o autor. E a antiga tradição judaica do Talmud, né, que tem várias declarações aí de tradição judaica, declara que foi Jeremias. Então, assim, boa parte de materiais que eu estudei afirmam que foi o profeta Jeremias, e tudo isso, como eu disse na primeira aula de 1º Reis, 1º e 2º Reis faziam parte de apenas um compêndio, né, assim como também 1º e 2º Crônicas, tá bom? Vamos lá, a data. As histórias compreendem um período de 300 anos, então nós temos o livro de 2º Reis datando acontecimentos aí dentro de um período de 300 anos. Elas terminam a história de 1º Reis, né? Começando e ainda dando continuidade no ministério do profeta Elias, em 800 a.C., e finalizando com a queda de Jerusalém em 586. Então eu deixei esta ilustração, né, uma ilustração aí apenas para retratar, né, para trazer algo mais didático para vocês, né, tornar a aula aí um pouquinho mais interessante. Esta ilustração aí representando o profeta Elias, quando ele está orando ali, né, combatendo contra os profetas de Baal, né? E essa outra parte é a queda de Jerusalém em 586. Você vê aí alguns judeus sendo lançados das muralhas da cidade, né? Um incêndio muito grande, a destruição da cidade de Jerusalém, aonde foi tomada aí em 586 pela Babilônia e também por Nabucodonosor. Lembrando que foram 3 deportações. Por 3 vezes Nabucodonosor vai trazer ali, né, uma forma de opressão para Jerusalém e levando também algumas pessoas cativas. Depois nós vamos falar mais adiante. Então esta é a ilustração que eu deixei, né? Dando continuidade ao livro de 2º Reis, falando sobre Elias, e termina com a queda de Jerusalém, né? Termina de forma triste, que é algo que marcou a história dos judeus. Tempo da ação vai da morte do rei Acasias, em torno de 840, que era o filho de Acabe, até o cativeiro babilônico 586 a.C. Versos-chave nós temos do capítulo 17, né? Versículos 9, 13 e 20. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor seu Deus, e em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de seus servos, os profetas, né? É algo triste, porque a gente vê Israel praticando mal contra Deus. Esse é o reino do norte, tá bom? A idolatria tomou conta, os altares idólatras tomaram conta, né, de Israel. E depois o Senhor também advertiu Judá
né, através dos seus profetas e videntes: desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças, ou seja, sigam a minha lei como o antepassado de vocês seguiram, né, e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas, mas o povo não quis obedecer. E tanto o reino do norte vai cair, como também Judá acabou caindo. O reino do norte acabou caindo um pouco antes, né? Mas após isso também Judá acaba também sendo destruída, né, e sendo levado cativo. Creio que foi cerca de talvez uns 100 anos, né, algo assim, depois da queda de Israel, o reino do norte, a tribo de Judá também, né, o povo do sul também caiu. Tema: Deus permite que os invasores varram ambas as nações judaicas do mapa mundial, destruindo as cidades e exilando os sobreviventes. Essa é a punição por séculos de pecado, especialmente por causa da idolatria. O problema do povo de Deus principal, grava isso aí, querido aluno, o pior problema que o povo praticava era a idolatria. A idolatria levava o povo a ter todas as outras práticas abomináveis diante de Deus. Tá bom? Através da idolatria o povo caía em pecado de prostituição, né, de lascívia e de todas as outras degradações. Começava-se pela idolatria, né? Então Deus permite que os invasores, ou seja, povos inimigos, venham e destruam ambas as nações, né? Tanto o reino do norte, em 722 a.C., como o reino do sul, Judá, em 586 a.C. Tudo isso por causa de um pecado não abandonado, não deixado. Local. Agora nós vamos tratar um pouquinho aqui sobre o local, tá bom? Deixa eu procurar aqui a minha forma de desenho, né? Nós temos aqui Israel seguido pelo exílio nos impérios da Síria e Babilônia, né? Atual Iraque, onde está a região da Babilônia. Judeus marcharam cerca de 1.600 quilômetros até a Babilônia. Eu vou falar um pouquinho da Assíria, tá bom? A Assíria, né, que é esse povo aqui, ó, que eu estou sinalizando de vermelho, tinha como capital Nínive, ou seja, os ninivitas. É um povo terrível, um povo que tinha as piores torturas quando pegava os seus inimigos. Essa Assíria vai vir aqui, ó, em 722, tá bom? E vai tomar o reino do norte, que é toda essa parte roxa aqui, tá bom? Toda essa parte roxa vai ser tomada pelos assírios. Esse é o reino de Israel, tá bom? Esse é o reino de Israel. Deixa eu procurar uma outra forma aqui para me sinalizar agora. O reino de Judá. Então a Assíria vai tomar o reino de Israel em 722, tá bom? E agora, o reino de Judá, sinalizado aqui, ó, essa parte de verde que eu estou fazendo essa sinalização, né? Tem Jerusalém aqui, nesse pontinho verde, tem Belém, né? Essa parte que é o reino de Judá, em 586, que eu estou sinalizando de verde, vai ser tomada por outro povo chamado Babilônia, né? A Babilônia vai vir e também vai tomar cativo essa parte do sul. Então a parte do norte, essa parte de vermelho, foi tomada pela Síria em 722 e se extinguiu completamente, passando a existir aqui depois um outro grupo de etnia chamada samaritanos, tá bom? Eles entram em extinção, esse povo não volta mais, esse reino de Israel não volta mais. Porém, o povo de Judá é levado cativo e bem depois no Império Persa, né, o Império Persa que toma o Império da Babilônia, esse povo pode voltar para Jerusalém. Esse de verde aqui, ó,
Deus vai restaurar de novo depois, tá bom? Mas esse de vermelho aqui acabou, sumiu do mapa para sempre. Por que que Deus permite Judá ser reconstruída? Voltar de novo o povo e reconstruir as muralhas da cidade? Por causa da promessa messiânica, né? Se Deus permitisse que alguma nação destruísse Judá, não teria como nascer o Messias, tá bom? E voltando para essa parte de cá, eu quero sinalizar aqui agora, né? Nós vamos aqui, ó, comparando agora do nosso lado direito aqui, ó. Essa região é a Babilônia, tá bom? E eles vieram, tomaram Jerusalém, que é essa parte aqui que eu estou sinalizando, né? Toda essa caminhada aqui, ó, até a Babilônia, né? Foram cerca de 1.600 quilômetros de caminhada, sendo levados cativos, né? Os judeus foram exilados para a Babilônia em 586 e andaram cerca de 1.600 quilômetros, né? E essa região redondinha que está aqui é a comunidade judaica na Babilônia, tá bom? Então eu vou apagar aqui de novo aqui, só para vocês terem a noção aí, né, da distância que esse povo andou sendo cativo da Babilônia, né? Infelizmente, por causa da desobediência a Deus, né? Tanto o reino do norte como o reino de Judá, né? O reino do sul, acabaram sofrendo nas mãos dos seus inimigos, tá bom? Vamos continuando aqui então. Vamos dar continuidade aqui. Os assírios cruéis. Vamos falar daqueles que tomaram o reino do norte em 722? Trazer um detalhe. Quem era este povo, os assírios? Esses assírios é o mesmo povo em que o rei Ezequias, que é citado também no segundo livro aqui de Reis, ele venceu. Os assírios destruíram o reino do norte e vieram para Jerusalém, começaram a conquistar algumas cidades de Judá. E quando ameaçaram Ezequias, Ezequias clamou a Deus e o Senhor deu grande livramento para Ezequias. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e destruiu 185.000 soldados da Síria, que eram governados por Senaqueribe. Senaqueribe vai voltar para Nínive, né, para a capital da Síria, e vai ser morto pelos seus próprios filhos, né? Deus falava dessa maneira usando a boca do profeta Isaías: eu vou colocar o meu anzol no nariz de Senaqueribe. É uma passagem muito linda, né? Eu já preguei essa mensagem, é muito linda essa passagem bíblica. E esse povo eram os assírios, né? Lá na frente eles destroem Israel, o reino do norte, as 10 tribos, e depois descem para Judá, para tentar destruir Judá, né, para tentar destruir Jerusalém, mas naquele período Deus deu livramento. Mas mais à frente, esse povo de Judá que Deus livrou dos assírios iria cair na mão da Babilônia. Terroristas do antigo Oriente Médio, né, eram os assírios, estabelecidos no atual Iraque. Consideravam as cenas de terror apropriadas para adornarem as paredes dos seus palácios. Eles pegavam e amontoavam, né, os corpos dos seus inimigos, que faziam uma forma de uma torre, né, com os corpos dos seus inimigos em ostentação. Eu deixei essa ilustração do lado aqui, né, uma representação, parece que há decapitação, né, de membros, de perna, de cabeça, é a forma que os assírios faziam. Métodos de tortura e punição registrados que eles praticavam, né? Fontes arqueológicas de textos antigos descrevem as práticas como: eles faziam empalamento, né? Atravessavam a vítima com estacas, né? Algo terrível. As vítimas ficavam dependuradas em estacas, semelhante à crucificação, né? Porém eram dependuradas em estacas e muitas das vezes era através das partes íntimas, né? Era algo terrível. Esfolamento vivo, né? Retirada da pele como punição exemplar, eles arrancavam a pele da pessoa viva, né? Costumavam arrancar as orelhas, o nariz, os olhos. Decapitação em massa, que é essa parte que eu estou retratando na ilustração, tá bom? Arrancar a cabeça.
amputações do nariz, orelhas e mãos, queima dos prisioneiros e exposição pública dos corpos. É aquilo que eu falei, eles faziam torres com o corpo dos inimigos. Deportações em massas de populações conquistadas. Provavelmente o Reino do Norte passou todo esse tipo de tortura, né? Aqueles que eles não deixaram vivos sofreram todo esse tipo de tortura aí nas mãos dos assírios, né? Mais conhecida aí como os ninivitas, né? Por isso que Jonas queria que Deus matasse ou destruísse o povo de Nínive naquele período, porque Jonas sabia que esse povo era um povo impiedoso e que se Deus desse uma oportunidade, eles viriam para tentar destruir o povo de Deus, e foi justamente o que aconteceu, né? Era um povo cruel. Jonas prega, eles se arrependem, se convertem, e cerca de 100 anos depois, Deus usa, se eu não me engano, é o profeta Naum, e profetiza contra Nínive, e depois os próprios assírios vão cair também, né, nas mãos da temida Babilônia, tá bom? Isso aí é um detalhe bíblico muito interessante, muito importante aí, que nós estamos aprendendo. A invasão de Jerusalém pela Babilônia. A Babilônia já havia invadido Judá 2 vezes antes. É como eu disse para vocês, são 3 deportações. Essa aqui agora, que eu estou falando, né, é da Babilônia, que eu falei anterior. Foi em 722 a.C., destruiu Israel, as 10 tribos do norte. E essa agora é a invasão no sul, como também representado naquele mapinha anterior. Uma em 604, né, antes de Cristo, e novamente outra em 597, para acabar com uma rebelião. Essa seria a terceira invasão em menos de 20 anos. O cerco babilônico a Jerusalém dura 2 anos e meio, nesse último cerco, tempo suficiente para levar as mães judias a ficarem famintas a ponto de comerem os seus próprios filhos. Que terrível! Essa história, reportada por uma testemunha, foi preservada no livro mais triste da Bíblia, Lamentações de Jeremias. Jeremias descreve, né, um cenário de que Deus vai punir o povo, e o povo não crê, né? O rei daquele contemporâneo Jeremias também ignora as profecias de Jeremias, e depois Jeremias vê o cativeiro acontecendo e ele escreve Lamentações. Lamentações já é Jeremias descrevendo o sofrimento, né? E quando ele fala dessa maneira das mães que comiam seus próprios filhos, a fome era muito grande. Um povo cercado por 2 anos e meio, sem poder sair, sem poder fazer nenhuma atividade. A comida agora ficou escassa e começa a ter um pânico terrível. Pessoas começam a morrer de fome também, né? É uma crise muito grande. E em 18 de julho de 586, a Babilônia finalmente atravessa as muralhas de Jerusalém, fazendo muitos prisioneiros cativos, desmantelando a cidade pedra por pedra e deixando um rastro de morte enorme. E o templo foi destruído, né? Aquilo que mais marcava os judeus, aquela simbologia tão importante que era o templo, acabou sendo destruído. Essa aqui é uma ilustração que eu deixei para vocês, uma forma de ilustração de como teria sido, né, o cativeiro de Judá quando a Babilônia invadiu Jerusalém. Nós vemos o incêndio, né, que devasta, que começa a derrubar as muralhas, né, aquele aquecimento, aquele calor, torna frágil as muralhas, e também as próprias muralhas do templo, né, são lançadas por terra, sem contar todas as formas, né, de arma, de lançamento, né, de qualquer coisa que pudesse causar dano para as muralhas de Jerusalém, né, e também para o templo de Jerusalém. Então aí a gente vê aí, né, essa uma ilustração assim que a gente, né, não sabe ao certo como foi, mas para a gente ter uma noção, né, de quão foi grande a multidão daqueles que foram exilados para a Babilônia, né?
Só na primeira leva aí foram cerca de 10.000 homens, né, sendo levados. Imagina no final aí, né? O esboço de 2 Reis. Nós temos no esboço de 2 Reis, né, do capítulo 1, nós vamos ver falando do fim do ministério de Elias, né? No capítulo 2, Eliseu sucede o profeta Elias. Capítulo 3, Eliseu predisse vitória sobre Moabe, né? Os moabitas. Capítulo 4, o azeite da viúva, uma passagem muito conhecida, assim como do capítulo 5, que é Naamã, aquele que foi curado da lepra. Capítulo 6 e 7, Eliseu e a guerra contra os sírios. Capítulo 8, Eliseu e o rei da Síria, que não é o mesmo povo que destruiu Jerusalém, tá bom? Se atentem ao nome, porque aqueles que destruíram, na verdade, Israel, corrijo a fala, aqueles que destruíram Israel, as 10 tribos do Reino do Norte em 722, tem o nome de Assíria, né? É um A com 2 S's. Mas esse povo aqui é um povo chamado Síria, né? Então tem diferença, muita gente confunde Assíria com Síria, né? E do 9 ao 16, temos reis do norte e do sul, né? Vai falar que alguns detalhes sobre reis que foram bons e reis que foram mal, tanto no norte como no sul, né? E no norte, infelizmente, não teve alguém que andasse, né, agradando a Deus de uma forma completa, né? Teve um chamado Jeú no norte, que foi aquele que vai matar a Jezabel, como também um filho de Acabe, mas depois também ele acaba, né, caindo no pecado de idolatria também, né? Então no Reino do Norte não teve ninguém que agradasse a Deus. Capítulo 17, nós temos a queda de Samaria, né, que vai ser pelos assírios, como eu disse, em 722. Capítulo 18 é o Senaqueribe, o rei da Síria, afrontando o rei Ezequias. Capítulo 19, a oração de Ezequias. Capítulo 20, doença e cura de Ezequias. 21 e 24, os últimos reis de Judá. E o capítulo 25 é o cativeiro de Judá. Esse é o esboço de 2 Reis, tá bom? Divisão de 2 Reis. 2 Reis pode ser dividido em 3 blocos de capítulos. Nós temos aqui o primeiro, é o ministério de Eliseu, né, que dá um início ali do capítulo 1 ao 8. Declínio e cativeiro de Israel, do capítulo 9 ao 17. Declínio e cativeiro de Judá, capítulos 18 a 25. Né? É uma grande assim, ênfase nos declínios das 2 nações de Deus, né? Das tribos de Deus que já haviam se dividido desde o período da morte de Salomão. Vamos falar um pouco do contexto histórico. O livro de 2 Reis continua a traçar o curso turbulento dos reinos de Israel e Judá. O Eliseu tomou o manto, né, a capa de Elias, e foi abençoado com 2 parcelas do Espírito. Prestem bem atenção, deixa eu beber um copinho de água. Esse espírito de Elias, a Bíblia fala o espírito em letra minúscula, né? Quando a Bíblia se refere a espírito com letra minúscula, boa parte significa espírito do homem ou espírito maligno. Quando é com letra maiúscula, é o Espírito de Deus. Então, quando o Eliseu pediu porção dobrada do Espírito de Elias, né, ali está falando que é o próprio Espírito de Elias, né? Ou seja, seria a porção dobrada do caráter, né, da fidelidade, do zelo, da intimidade que Elias tinha, ou da ousadia que Elias tinha com Deus. Porque esse espírito ali está com letra minúscula, né? Muita gente usa até em temas de congresso, né? Porção dobrada do Espírito ali, como se fosse do Espírito Santo, mas ali é uma letra minúscula. E aí ele realiza o dobro de milagres em comparação aos milagres de Elias. Ele continuou a profetizar a condenação
de Israel apóstata, onde apenas Jeú forneceu um breve lampejo de zelo por Deus. O Jeú pareceu que ia ser aquele que ia dar certo, mas depois acabou também entrando em declínio. Os reis de Israel se afundaram cada vez mais na iniquidade, até que finalmente o reino setentrional caiu diante da Síria em 722, tá bom? Eu enfatizei muito aí as quedas tanto de Israel como também de Judá. No meridional reino de Judá, alguns reis de destaque, notavelmente, como Josafá, Ezequias e Josias, detiveram uma onda de apostasia por algum tempo, mas por fim, Nabucodonosor executou o julgamento de Deus por devastar Jerusalém, seu templo e a terra de Judá em 586. Assim se cumpriram as profecias do Senhor e se vindicou a sua palavra. Então nós temos aí um relato de 722 da queda através dos assírios e depois também a Babilônia em 586 devastando a tribo de Judá, tá bom? Vamos falar um pouquinho das deportações, né? Agora falando da deportação de Judá, vou enfatizar mais a tribo de Judá, até porque é ela que Deus vai restaurar novamente depois, no período Medo-Persa. O Senhor não destruiu o reino do sul como fez com o norte, né? Como eu disse para vocês, o reino do norte, depois que os assírios, que os ninivitas vieram, nunca mais voltou a existir. Porque precisava, o Senhor preservar a tribo de Judá. Judá, Deus permite para o cativeiro, mas depois permite eles reconstruírem, voltarem novamente, assim como o Israel atual, o estado atual de Israel dos nossos dias, voltou aquele brotar da figueira novamente. A linhagem messiânica de Davi, de onde viria o Messias, o prometido, seria da tribo de Judá. Por isso Deus preservou a tribo de Judá. No ano 701 a.C., os assírios ameaçaram invadir o reino de Judá durante o reinado de Ezequias, mas a hora do castigo ainda não chegara e nem seria pela mão dos assírios. Foi naquele período que Deus enviou o anjo e destruiu os assírios e Senaqueribe fugiu. Ezequias os venceu com a ajuda de Deus. Ezequias tropeçou diante de Deus no final do seu reino, exaltando o seu coração, abrindo os tesouros para a Babilônia, mostrando tudo que não deveria ser mostrado, aquilo que foi mérito de Deus na vida dele, ele se exalta e mostra aos babilônios. Teve um filho por nome Manassés, filho desse Ezequias, e foi o pior rei que já subiu no trono de Judá. O Manassés, ele pegou tudo que as outras nações pagãs faziam e começou a copiar. Copiou o pecado dos Moabitas, dos Amonitas, de todos os Jebuseus, todos esses, e ele começou a ter práticas pagãs. A Bíblia fala que ele começou a adorar os astros, as estrelas. Ele queimou filhos a Moloque, fazendo sacrifícios. Foi algo terrível. Tinham prostitutas cultuais no templo, profanou o templo de Deus. E Deus diz para Ezequias: coloca sua casa em ordem, Ezequias, porque morrerás e não viverás. Ezequias não estava em pecado, ao meu ver, mas Deus estava dizendo que ele deveria preparar a casa dele para a próxima geração. E ele teve aí aproximadamente 12 anos de quando Manassés chegou a nascer e não instruiu o filho Manassés, não preparou Manassés, e esse se tornou o pior rei de Judá e fez algo terrível, E no ano 604, a Babilônia, que já era um grande império mundial, veio e cercou Judá, levando um grupo de jovens sábios e cativos. Nesta deportação, foram cerca de 10 mil homens, se eu não me engano, e justamente nessa deportação vai ser levado Daniel e os seus 3 amigos, que a gente conhece aí por Ananias, Azarias, e Misael, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, e mais demais jovens que estavam juntos ali, de estatura forte, A Babilônia priorizou os jovens por causa do seu físico,
né, a qualidade para poder desenvolver alguma outra atividade. Lembrando vocês que esse cativeiro da Babilônia não foi um cativeiro semelhante àquele cativeiro que Israel teve quando esteve no Egito. Não é aquela escravidão terrível de trabalho, né, escaldante, não. Eles foram para lá, eles poderiam viver suas vidas, eles poderiam conquistar seus bens, construir sua casa, né, adquirir e constituir suas famílias na Babilônia, porém eles não tinham mais identidade. Eles agora eram um povo, né, pertencente ou de nacionalidade agora babilônica. E o pior de tudo é, eles não tinham mais lugar para adorar, porque o templo era místico. Deus estava com eles enquanto estivessem servindo a ele no templo, né? O lugar que Deus habitava era no templo, e um povo sem um templo era o povo sem a presença de Deus. Então, a maior tristeza deles na Babilônia é saber que Deus não estaria mais presente, e alguns deles eram até zombados. Tem um salmo, né, que fala, não sei se é o 137, né, não me vem na memória, mas tem um salmo que diz dessa maneira. Eles começam a zombar do povo de Judá, dizendo: canta para nós um hino que vocês cantavam lá em Jerusalém. E eles diziam e respondiam assim: como nós podemos entoar louvores ao Senhor se nós estamos em terras estranhas, né? Esse povo sentia saudade da pátria, né? Tem um hino da harpa que diz: era saudade de Jerusalém, do lugar onde Deus habitava. Então essa foi a primeira deportação. Na segunda deportação, o rei Joaquim se rebelou contra a Babilônia, né? Nabucodonosor sitiou Jerusalém no ano 597. O que aconteceu? Esse Joaquim foi levado cativo. Cerca de 10 mil pessoas foram deportadas, né? Então fiz confusão aqui. Foi na segunda leva que cerca de 10 mil foram levados. Juntamente aqui nessa segunda leva vai o profeta Ezequiel, né? Artesãos, guerreiros e líderes foram levados, e o templo começou a ser saqueado, né? Nabucodonosor colocou no trono um rei fantoche chamado Zedequias, que também vai dar um trabalhão depois. E a terceira e última deportação da Babilônia, em 586, né? Zedequias também se rebela contra a Babilônia. O que acontece? Né? O Zedequias duvidou muito das profecias de Jeremias. Jerusalém foi cercada por 2 anos, né? Ou 2 anos e meio. A cidade foi destruída. O templo de Salomão foi queimado e destruído. Zedequias capturado. Grande parte da população restante foi levada ao exílio, né? Ficaram aí só os mais velhinhos, aqueles que não tinham muita condição. E sabe qual que é um outro acontecimento que tem? Os edomitas eram um grau parentesco, né, do povo de Israel. Eles são da linhagem de Esaú, o irmão de Jacó. Os edomitas se aliaram com a Babilônia e ajudaram a Babilônia a capturar judeus fugindo. Isso mesmo, era uma forma, por exemplo, uma citação pessoal, era como se um edomita estivesse vigiando e falasse assim com um babilônico: olha, eles passaram por aqui, estavam dedurando, ajudando a Babilônia a capturar e saquear Judá. E por causa disso, Deus depois vai levantar, né, um profeta, eu acredito que é Obadias, e vai profetizar contra os edomitas justamente por causa dessa atitude no período do cativeiro, né? Então Deus pune nações que participam, Deus pune Judá pelo pecado, e depois Deus pune as nações que foram também contra Judá, que também estavam sob pecado, né? Grande parte da população foi levada ao exílio. Foi a deportação mais devastadora que marcou o fim definitivo aqui desse reino, né? Desse período contemporâneo de Judá, e que mais à frente vai ser restaurado, né? Daniel vai entender, lendo os livros, né, o rolo do profeta Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. Né? Então, pelo menos perante o período de 70 anos, o reino de Judá ficou devastado. Né?
Conteúdo do livro. No entanto, segundo Reis, é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos, né? Não fala só dos reis, né? Ou socialmente significativos em Israel e Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar, né? 300 anos em 25 capítulos. Ao contrário, segundo Reis, são uma narrativa seletiva com um propósito teológico. O autor, portanto, seleciona e enfatiza o povo e os eventos que são significativos no plano moral e religioso. Em segundo Reis, Deus é apresentado como o Senhor da história. Em segundo Reis, retoma a história trágica do reino dividido, quando Acasias está no trono de Israel e Josafá governando sobre Judá, né? Ainda tem o período do reino dividido, né? E Deus, o mais interessante é que Deus está controlando tudo. Deus conhece tudo, não perde o controle de nada. Entra império, sai império, né? Entra os egípcios, cai os egípcios, a Síria, cai a Síria, Babilônia, cai a Babilônia, Medo-Persa cai, vem o Império Greco-Romano de Alexandre o Grande, cai também, entra o Império Romano, cai também, e Deus continua controlando a história até os dias de hoje, né? Vamos voltando aqui, continuando. Então, o autor, ora, ele está falando do Reino do Norte, né, das 10 tribos, e também, ora, está falando de Judá, né, as tribos do sul, traçando simultaneamente suas histórias. Israel teve 19 governantes, todos eles péssimos. Judá foi governado por 20 regentes, dos quais apenas 8 foram bons. Segundo Reis, recorda a história dos últimos 10 reis e dos últimos 16 governantes de Judá. Alguns desses 26 governantes são mencionados em apenas poucos versículos, enquanto capítulos inteiros são dedicados a outros, né? A intenção maior é redigida àqueles que ou serviram de modelo de integridade que lustram para essas nações finalmente entraram em colapso. Então, aqueles reis que são mais focados no livro, né, são aqueles que ou são maiores escândalos, né, ou também tiveram grande, né, preeminência de adoração, né, de firmeza para com Deus, e há uma ênfase maior neles. A rainha avó assassina, né, eu deixei para falar um detalhe de Atália, né, alguns falam Atalia. Se houve alguma rainha entre os judeus pior que Jezabel, essa era a rainha Atália. Ela matou o neto para se livrar de todos os herdeiros reais. Isso está acontecendo em Judá, viu? No sul. E assim governar o país. Na verdade, Atália deve ter sido filha de Jezabel, né? A Bíblia diz que ela era filha do rei Acabe, embora nada diga em relação ao nome de sua mãe. Ela cresceu na nação judaica do norte, mas governou no sul, né? No sul do país. Acabe a ofereceu em casamento ao príncipe de Judá, para selar um tratado de paz, né? Então ela manda matar ali todos os herdeiros reais, né? Apenas um vai escapar ali sobrevivente. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E depois ela vai ser morta por causa desse plano tão maligno, né? Tão maldito que ela executou. Cristologia em segundo Reis. Como em todas as aulas eu trago uma cristologia, porque vale muito nós estudarmos cada livro do Antigo Testamento e entendemos também aonde Cristo está nesse livro. Se toda a Bíblia aponta para Cristo, né, o tema, o propósito fundamental das Escrituras é entender Cristo nelas. Como entender o que é a cristologia em 2 Reis? Nós temos aí uma figura do profeta Eliseu como um tipo de Cristo. Eliseu, ele multiplica o azeite, em 2 Reis 4, né? Jesus, Mateus 14, multiplica pães. Eliseu ressuscita o filho da Sunamita. Jesus ressuscita mortos. Eliseu purifica Naamã da lepra. Jesus cura leprosos. Eliseu alimenta 100 homens com poucos pães. E Jesus alimenta multidões, né? Uma comparação cristológica. Nós temos também mais uma cristologia, né? Na purificação de Naamã. Olha só, a cura de Naamã revela a salvação que é oferecida aos gentios, porque Naamã, ele não é do povo de Deus.
ele não é de Israel. Mas Deus abriu um leque para que esse homem, né, sírio, se eu não me engano é sírio, ele fosse curado. É Deus chamando os gentios para a salvação, né? E o coração de Naamã está convertido ao Senhor por causa da indicação de uma menina. A necessidade de humildade, né? A purificação pela graça, porque a necessidade de humildade foi Naamã ter que se abdicar, né, da sua relevância e entrar nas águas do Rio Jordão, naquele período que era considerado, né, águas tão sujas. Jesus cita esse episódio no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 27, para mostrar que Deus salva além de Israel, né? O povo de Israel não era um povo exclusivo do Senhor, como eles outrora pensavam. E nós vamos continuando aqui falando mais de cristologia, temas cristológicos principais. Milagres no livro que apontam para Cristo, salvação para judeus e gentios, fracasso dos reis humanos, né, mostrando que só Jesus é o rei perfeito, esperança na promessa davídica, que é a vida do Messias, juízo e a graça caminhando junto, ou seja, Deus punindo e ao mesmo tempo também apresentando sua graça, né, a sua misericórdia. Resumo teológico: a incapacidade humana de produzir redenção duradoura, né? O homem incapaz de produzir salvação em si mesmo, a necessidade de um rei perfeito, a fidelidade de Deus mesmo em meio ao juízo, né? Deus teria que executar aquilo que ele falou que condenaria quando o povo recebe a lei, e assim o livro prepara o caminho para a revelação plena em Jesus Cristo. A aplicação do livro em nossos dias atuais. O segundo livro de Reis não é apenas uma história antiga, ele fala diretamente com o nosso tempo. Assim como Israel também, né, enfrentamos tentações de idolatrar o sucesso, o poder e o controle, né, o perigo de confiar em si mesmo. Mas Deus nos chama a permanecer firmes, lembrando que a verdadeira segurança está em viver segundo a vontade de Deus. Você pode aplicar 2 lições de 2 Reis assim: reavalie suas prioridades espirituais e veja se Deus está no centro da sua vida. Confie na presença dele mesmo quando não entende o que está acontecendo. Eu sei que é difícil, mas devemos confiar em Deus mesmo não entendendo o que está acontecendo. Aprenda a depender do Espírito Santo para discernir o certo e o errado. Lembre-se, Deus é paciente, mas também é justo. A obediência é sempre o melhor caminho, né? Isso deixa para nós aqui, ó, a obediência a Deus é sempre o melhor caminho. Eu não sei como está a sua situação que está terminando essa aula comigo, mas aprenda a depender do Espírito Santo para você não sofrer graves consequências como sofreu o povo de Israel e a nação de Judá, né? Obedeça a Deus, seja guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Essa é a lição para os nossos dias atuais. Então eu vou só dar uma passada breve aqui agora, né? No próprio livro, citando algumas passagens. Em 2 Reis, capítulo 1, nós temos Moabe se revoltando contra Israel, né? O filho de Acabe, ele vai cair das grades de um quarto alto, fica enfermo, e ele manda os seus mensageiros, né, perguntar a um deus pagão, né, a Baal-zebub, se ele sararia daquela doença. Porém, o anjo de Deus fala com Elias para ir de encontro a esses homens mensageiros, né, e Deus usa ele para dizer dessa maneira: porventura não há Deus em Israel para eles consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Né? E aí esses homens mensageiros voltaram e deram a notícia para Acasias, o filho de Acabe, né? E diz dessa maneira: olha, o que ele disse é que você vai morrer, né? Você morrerá desta sua enfermidade. E ele pergunta assim: quem era esse homem? E eles disseram: era um homem vestido de pelos e com lombas e cingidos de um cinto de couro. E então ele disse: é Elias, o tisbita. O que é que o rei quer dizer nesse ponto? Que ele está querendo dizer assim, ó: eu vou morrer mesmo. Esse é um profeta verdadeiro, né? Depois a história continua aí se consumindo no desfecho de
Elias orando, né? E Deus mandando o fogo do céu e consumindo ali, né? Uma parte de soldados, né? Uma parte de 50 mais 50. Na terceira parte dos 50, aquele guardião dos soldados ali pede, né? Para que ele tenha misericórdia e poupe a vida dele. E aí ele desce e vai diretamente para a casa desse Acasias, né? Entrega a profecia de que Deus estava dizendo que ele morreria, e conforme foi a palavra do profeta, Acasias acabou morrendo. Capítulo 2, já temos o desfecho da história do Elias elevado ao céu num redemoinho, né? Muita gente fala que é no carro de fogo, mas a Bíblia diz que o carro de fogo com cavalos de fogo separou Elias de Eliseu, e ele subiu ao céu num redemoinho, né? Essa é o que a Bíblia afirma claramente para nós. O Elias, né, deixou a capa onde Eliseu, né, pega daquela capa, como eu disse aqui também, nós vemos no versículo 9 falando a respeito da porção dobrada do Espírito, com letra minúscula, e o versículo 15 dizendo que o Espírito de Elias, né, não está falando o Espírito de Deus, repousa sobre Eliseu, mas o Espírito de Elias, ou seja, aquela ousadia, aquela fé, aquela coragem que estava em Elias, está repousada sobre Eliseu, né? Capítulo 3, nós vamos adiante, também falando de Eliseu salvando 3 reis, né, e os seus exércitos. Jorão, filho de Acabe, seguindo os mesmos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, né? Daquele primeiro rei do reino do norte. Quando um rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor, ele era comparado com o primeiro rei de Israel, que foi Jeroboão. Quando ele era bom, ele era equiparado, ou talvez ao seu pai, se ele tivesse sido bom anteriormente, ou então buscava-se lá em Davi, né? Como fez Davi, o seu pai. Seguindo adiante, nós temos capítulo 4, Eliseu aumentando o azeite, né, da viúva, e é interessante que a gente vê lá depois a sunamita também com o seu filho, né, outra passagem aqui, e ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, né, capítulo 4, versículo 9. Como é lindo ver o testemunho, né, de um homem de Deus diante da sociedade. Depois nós vemos a morte que havia na panela, né, sendo tirada. Saiu um homem a apanhar as ervas, e as ervas eram perigosas, né, venenosas. Porém, o profeta Eliseu, né, chama aqueles homens, eles tiraram de comer para os homens, sucedeu comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. Deitou-a na panela e disse: tirai de comer o povo. E não havia mal nenhum, né? Não tinha mais morte na panela. Há também aqui 20 pães satisfazendo 100 homens. E o capítulo 5, Naamã curado da lepra. Uma passagem muito linda, né? Vou correr um pouquinho mais aqui para não estender muito tempo. Também temos o Geazi, que era o moço de Eliseu, sendo atacado da lepra. Capítulo 6, ele faz um machado, né, flutuar, o ferro de um machado, né? Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Isso aqui também é muito lindo, porque enquanto o rei da Síria está intentando, né, contra o povo de Deus, Deus estava mostrando para o profeta, né? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abres os olhos do moço, né, do Geazi, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Que coisa extraordinária, né? Samaria é cercada. Eliseu prediz a abundância de víveres, né? A sunamita volta para sua terra no capítulo 8, é o que nós temos aqui. Essa abundância de víveres aqui, tem uma passagem, né, dos leprosos que entraram no arraial dos sírios, não encontraram, né, ninguém lá e tomaram despojo, né, e passaram muito bem naquele ambiente. Depois nós temos aqui, pulando para frente, capítulo 9, o Jeú é ungido rei de Israel, é esse que vai matar o filho de Jezabel, também com a sua mãe, né? Deixa eu procurar aqui um versículo que ele fala com Jorão,
filho de Jezabel, e ele pensa que esse Jeú está vindo em paz, e ele diz assim: "A paz, Jeú." E disse ele: "Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas." Então, Jezabel é prostituta e é feiticeira. Capítulo 10, Jeú extermina a casa de Acabe, né? O Jeú aparentemente está fazendo aquilo que é bom, mas depois o próprio Jeú vai cair em pecados. O versículo 29 do capítulo 10 diz: "Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan." Né? Foi aparentemente, né, o Jeú, ele não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, né, mas pecou como Jeroboão. No capítulo 11 nós temos aquela parte que eu disse para vocês da Atália, que ela manda matar a família real, né? Porém o Joás escapa, vendo pois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu, né? Matando os netos. Mas Jeoseba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, né? Preservou o menino, e Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, o menino escondido, e Atália reinava sobre a terra, né? E é interessante que nesse período, né, o menino está crescendo, está se desenvolvendo. No 7º ano mandou o Joiada chamar os centurões, né, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com ele um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei, né? E ele disse: ó, aqui, ó, está conservado, tem um que ficou vivo, vão constituir ele no trono novamente. Então eles vão lançar mão desta Atália, né? Ela vai dizer traição, traição, né? Mas na verdade quem fez traição foi ela. E o versículo 16 diz: "E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram", né? Capítulo 12, o Joás, né, manda reparar o templo, né? Foi alguém que fez reto aos olhos do Senhor. E pulando mais adiante, né, nós vamos ter adiante, no capítulo 13, 20, é a morte do profeta Eliseu. Né? A morte do profeta Eliseu, né, tem até uma cena, um momento, né, que eles lançaram um homem na sepultura de Eliseu, e esse homem se levantou, né, reviveu ao tocar os ossos do profeta Eliseu. Depois nós temos no capítulo 15, né, continuando o desfecho aqui dos reis, né, tanto em Israel como os reis em Judá. O capítulo 16, Acas começa a reinar em Judá e não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Esse era o pai do rei Ezequias, né? E ainda no capítulo 17 adiante, nós vamos ver falando de Oséias, que nos apresenta aqui, né, não é o profeta Oséias, mas um rei, né? Foi no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e transportou Israel para a Síria, e fez-los habitar, né, em Ala e Abor, junto ao rio Gozã, e na cidade dos Medos, né? Então esse Oséias foi o último rei de Israel, né? Depois nós vamos ver adiante o Senaqueribe agora atacando Judá. Desceu, né, para poder atacar Judá. Mas Ezequias buscou ao Senhor, né, e houve vitória. Capítulo 19, a oração de Ezequias, e ele venceu, né, os assírios. Capítulo 20, a doença de Ezequias. Capítulo 21, nós temos a impiedade do filho dele, como eu disse, o Manassés. Capítulo 22 é a história de Josias, que começa a reinar com 8 anos de idade. Eu quero enfatizar um pouco Josias, porque a Bíblia diz que Josias ele vai fazer uma reforma no templo, na casa de Deus, e ele envia para lá, né, o sacerdote Ilquias, e ele vai encontrar o livro da lei de Deus, que estava escondido, né, aproximadamente em mais de 50 anos, escondido dentro da casa de Deus o livro, ou seja, comparar os nossos dias como se nós estivéssemos tendo culto sem a palavra de Deus.
E quando é lido para o rei Josias, provavelmente o livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, eles vão ver e vão cair em si que eles estavam sobre maldição. A desobediência à lei traria maldição para eles. Então Josias rasga suas vestes, traz um arrependimento ao povo, traz agora uma mudança, faz um concerto com Deus, e a Bíblia diz que tem um elogio muito grande para Josias. O capítulo 23, versículo 25 diz assim, e antes dele não houve rei semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Que lindo esse elogio, para com Josias. E no capítulo 24 nós temos aí agora o desfecho, como eu disse para vocês em slides anteriores, sobre a questão dos dias de Jeoaquim. Subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque ele havia se rebelado. Depois Edequias também se rebela, e o capítulo 25 nós terminamos aí com esse desfecho da destruição de Jerusalém, do povo de Judá. E aqui nós encerramos mais uma aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre o primeiro livro das crônicas, tá bom? Eu aguardo você, compartilha essas aulas com outras pessoas, convide mais pessoas, tá bom? Para que possam ser edificados com essas simples aulas que têm sido gravadas aqui, talvez demorando um pouquinho, mas nós vamos chegar até o último livro, no livro do Apocalipse. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.